parágrafo número 46, a purificação da alma. Diz assim então o Papa Paulo VI para nós: esforcem-se muitos religiosos para que a Igreja possa, por meio deles, apresentar Cristo cada vez com maior clareza, quer aos fiéis, quer aos infiéis. Vamos já abrir um parênteses aqui, né? São frases longas, como eu já disse. Na verdade, essa frase vai o parágrafo inteiro, então é bom nós darmos uma paradinha aqui. Veja só, em primeiro lugar, o Papa já começa aqui com um verbo no imperativo: esforcem-se. Veja a cobrança aqui, veja o compromisso, que é pedido dos religiosos. Esforço. Vamos nos esforçar. Quem são os religiosos? Nós já falamos aqui. Os religiosos são aqueles que fizeram os votos de obediência, voto de castidade, voto de pobreza, que fazem parte de uma ordem, de uma congregação ou de um instituto religioso que tem a sua aprovação na igreja, aprovação eclesiástica. Veja, é dever desses religiosos que fizeram esses votos um esforço. Mas esforço para quê? Em vista do quê? É que a igreja, veja, eles fazem parte da igreja, para que a igreja, por meio deles, possa apresentar o quê? Jesus Cristo. Esse é o grande objetivo. Apresentar a pessoa de Jesus Cristo, cada vez com maior clareza. Muitas pessoas não seguem a Jesus Cristo porque não sabem quem Jesus Cristo foi, ou porque não conseguem entender a linguagem da igreja. A igreja apresenta Cristo de um modo que muitas vezes não é compreensível. Quem é Jesus? Quem foi Jesus? O que ele fez? As suas obras, as suas palavras, os seus gestos. Cada vez mais precisamos expressar com clareza quem é a pessoa de Jesus Cristo. E ainda, olha que interessante aqui, porque o Papa faz essa proposta e diz assim: que este Cristo seja apresentado quer aos fiéis, quer aos infiéis. Os fiéis são aqueles que se declaram cristãos e que vivem a fé. E os infiéis são aqueles que não seguem o cristianismo também, mas também são aqueles que, mesmo se dizendo cristãos, mesmo se dizendo católicos, muitas vezes não vivem a fidelidade à sua fé, ao compromisso de batizados. Então esses são os infiéis. Às vezes nós estamos transitando neste meio termo, né? Às vezes somos fiéis, às vezes somos infiéis. Então cabe à igreja, desta forma, poder também fazer com que os fiéis e os infiéis conheçam Cristo de uma forma mais clara. Eu gostei tanto deste parágrafo, né? Porque é nosso dever mesmo apresentar Cristo cada vez com maior clareza. Se nós seguíssemos esse simples conselho, né? Vamos lá, 2 pontos tem aqui, né? O Papa coloca 2 pontos. Tanto Cristo entregue à contemplação no monte, como evangelizando o reino de Deus às multidões. Veja, agora o Papa começa agora aqui vamos dizer assim, a detalhar o que deste Cristo precisa ser então apresentado. Veja, o Cristo da contemplação no monte, lembra? No Horto das Oliveiras ou no Monte Tabor, aonde Jesus se apresenta de forma gloriosa, evangelizando o reino de Deus às multidões. Quantas e quantas vezes este Cristo estava lá pregando, deixando a sua palavra, contando as suas parábolas, pregando também por meio de gestos e ações, nos seus milagres, nas suas curas, curando os enfermos e os feridos. Jesus realizou tudo isso. Também cabe à igreja agora realizar este mesmo gesto, convertendo os pecadores. É papel nosso também ajudarmos nesse processo, inclusive no qual nós também vamos nos incluir, que é nos convertendo, né, e convertendo o nosso coração, ou ainda a abençoar as criancinhas e a fazer bem a todos também. Veja que que é interessante aqui, quando nós falamos de vida religiosa, nós precisamos lembrar que cada congregação, que cada instituto, que cada ordem religiosa vai ter o seu carisma específico. E esse carisma específico tem a ver com alguma missão que Jesus realizou. Por exemplo, cuidar das criancinhas. Existe um carisma específico.
de religiosos que cuidam dos órfãos, de religiosos que cuidam de colégios e escolas, de religiosos que cuidam da obra de evangelizar crianças, adolescentes, cuidar da catequese. São carismas. E a fazer o bem a todos. Esse é um carisma que cabe a todos nós, né? Obediente em cada atitude à vontade do Pai que o enviou. Então veja, é o papel, é a ordem que aqui o Papa então deixa, desse esforço para que os religiosos possam viver esta realidade, e também pede que isso aconteça a partir das várias dimensões da vida do próprio Jesus Cristo, e que nós aqui partilhamos. Cabe aos religiosos esse esforço. Vamos conhecer mais Jesus, vamos conhecer melhor a sua vida, para nos colocarmos a serviço dos irmãos, da igreja e, é claro, a serviço da sociedade. Vamos de Lexio Divino.